que já ensinamos teologia, nós que já temos aula, assim, não que a gente gosta de teologia. Eu já conversei com o pastor, eu já falei com o pastor. O que eu gosto mesmo é do conteúdo da palavra. Glória a Deus. Mas hoje em dia, né, o irmão, ontem eu fiquei maravilhado e estou maravilhado até agora, pastor. Estou impactado com aquela palavra abençoada que o irmão trouxe ontem. O irmão falou assim: irmãos, eu não sei pregar direito. Eu falei: meu Deus do céu, se soubesse então, meu Deus, caiu fogo do céu naquele lugar ontem, ali na igreja, né? Eu fiquei maravilhado, estou maravilhado até agora. Então, é assim, é Deus que capacita, é Deus que ensina, é Deus que vai nos instruindo no seu caminho. Então, eu gosto assim muito de ensinar, aquilo que Deus tem passado para nós, em nome de Jesus. E no livro de Êxodo, todos nós sabemos que o significado do livro Êxodo significa, assim, a tradução do hebraico para o grego, no livro de Êxodo, significa exodos, a palavra exodos. Então, quando nós fazemos teologia, nós aprendemos bastante coisas que muitas das vezes é um complemento da palavra, não que seja necessário que nós temos que pregar teologia, não, nós temos que pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra que vai nos ensinar, nos instruir, nos libertar, nos curar. Irmãos, pode tomar os assentos, fica à vontade em nome de Jesus. Então, a palavra êxodo, traduzido do hebraico para o grego, significa exodos. E nós traduzimos novamente ela do latim também para o grego, E a palavra êxodo é um substantivo masculino. E esse substantivo masculino significa saída. Quando Deus permitiu que o povo de Israel, os filhos de Israel, saísse do Egito, então ali estava um povo, ou seja, uma nação que saiu do Egito, que saiu daquele país de fome, aquele país de miséria, aquele país de escravidão, porque ali o rei do Egito, ele escravizava os filhos de Israel, ele torturava, fazia maldade com aquele povo, mas Deus não permitiu que ali os seus filhos, os seus escolhidos, ficassem ali sofrendo. E hoje nós estamos aqui, amados e queridos irmãos, porque Deus, Ele nos tirou lá do lamaçal do pecado, Ele nos tirou lá do monturo. Nós estávamos lá no meio do monturo, Deus foi lá e tirou, resgatou. E hoje nós estamos aqui glorificando, exaltando. Glória a Deus. Tudo isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E se algum dia eu tiver a oportunidade de estar ensinando teologia, ensinando algo que o Senhor já tem passado para nós, vai ser um prazer, porque eu gosto de fazer isso. É maravilhoso ensinar e passar para os irmãos aquilo que Deus tem nos ensinado. Mas vamos entrar agora na mensagem, no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 1, versículo de número, vamos ler a partir do versículo de número 10, que diz assim, todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Diz assim, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiores de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Versículo de número 13.
E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amarga a vida, com dureza e servidão, em barros e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o servia com dureza. Somente até aqui. Pode fechar sua Bíblia, coloca na arquibancada, em nome do Senhor Jesus, e vamos prestar atenção aqui na palavra do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, eu creio que Deus Ele tem algo através desta palavra para falar comigo e com você nesta noite, porque nós podemos ver aqui na palavra de Deus que ali quando aquelas tribos de Israel elas saíram, do Egito, porque estavam ali servindo a Faraó, estavam ali sendo, assim como já disse, sendo humilhado, pastor? O povo escolhido de Deus estava sendo humilhado por um rei cruel, um rei que não queria saber, ele só queria fazer crueldade com os filhos de Israel. E ali, quanto mais ele afligia o povo, quanto mais eles faziam maldade com o povo de Deus, a Bíblia diz que mais o povo se multiplicava, mais o povo aumentava. Eles iam lá e tentavam impedir o crescimento do povo de Deus, colocando duras cargas, dura servidão sobre a vida do povo de Israel, mas não adiantava. Deus estava ali olhando e vendo a situação daquele povo, e Deus ali multiplicava cada vez mais o povo escolhido por Deus, o povo de Deus que Deus escolheu, a menina dos olhos de Deus. Então Deus estava observando a cada momento, a cada instante, aquela dura servidão, aquela tristeza, aquela humilhação que o povo de Deus estava passando. Mas eu quero dizer para você, amados e queridos irmãos, que não é diferente em nossas vidas, não é diferente na minha e na sua vida. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós tomamos a decisão e a atitude de servir a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele foi bem claro em dizer assim: olha, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Amados e queridos irmãos, nós vamos vencer. Não importa a humilhação que tem feito em nossas vidas, não importa se tem te humilhado, não importa se tem pisado em você, não importa. Você sabe por quê? Porque nós somos escolhidos de Deus, e Deus está vendo o nosso sofrimento, e Ele sabe que nós vamos morar no céu, porque nós estamos sendo fiel a Ele. Então fica em paz, fica tranquilo, porque o Senhor, Ele cuida dos seus. E ali o povo multiplicando, os filhos de Israel crescendo, e ali o rei agora olha e fala: não podemos deixar essa situação continuar. Sabe por quê? Porque vai que nós deixamos esse povo aí crescer mais do que nós. O que vai acontecer? Quando vier guerra, eles vão se ajuntar aí, porque eles são mais do que nós. Eles vão se ajuntar aí com os nossos inimigos e vão pelejar contra nós. Então vamos fazer o seguinte: vamos acabar com essa situação. E agora o rei Faraó, ele arquiteta um plano, e ele ali agora, ele fala assim: olha, para aquelas mulheres parteiras, diz a Bíblia que o nome de uma era Cifra e o nome da outra Pua. Então elas eram umas parteiras, mas só que elas eram hebreias. E ali o rei chega até elas e fala assim: olha, a situação é o seguinte: quando as mulheres hebreias vêm dar à luz, ou seja, quando elas vêm para que os seus filhos nasçam, vocês vão fazer o seguinte: a ordem é essa: se for filha, que viva,
mas se for homem, que morra. Essa foi a ordem de Faraó para as parteiras. Mas as parteiras, mulheres hebreias, mulheres de Deus, eu creio, e ali não obedeceram a ordem de Faraó. Ali, quando as mulheres hebreias vinham ganhar os seus filhos, ter os seus filhos, elas poupavam a vida dos seus filhos, elas deixavam multiplicar ali aquelas crianças, ou seja, poderia ser filha ou poderia ser filho, mas as parteiras deixavam com vida, porque elas temiam a Deus, elas acreditavam em Deus, elas confiavam em Deus, e ela sabia que um dia Deus ia entrar com a providência naquele lugar. Então elas pouparam a vida daquelas crianças. E hoje não é diferente na minha vida e na sua vida. Deus, Ele tem poupado as nossas vidas de muitas aflições, de muita servidão. Sabe por quê? Eu quero contar algo aqui para os irmãos interessante. Como Deus, Ele tem protegido e guardado a vida dos seus. Neste dia de hoje, amados e queridos irmãos, ali na cidade de Prudente, eu terminei um trabalho lá, terminei uma casa no Damas Village, ali que eu mexo com trabalho de pintura, e ali nós, naquele sol quente, naquela dureza, assim como lá estavam os filhos de Israel, o povo de Israel sofrendo, nós ali, eu com meus companheiros, irmãos, ali naquele sol que o negócio estava de rachar, vamos dizer assim, mas nós fazemos um trabalho, pintamos a casa daquele proprietário, daquele homem, e ali nós entregamos a casa para ele, do jeito que nós tínhamos combinado. Aí chega no final, eu pego e falo para ele: olha, está entregue o serviço, está aqui, nós terminamos. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Ele falou para mim assim: eu não vou pagar, eu não vou pagar. E eu pensei, meu Deus, eu tenho dois rapazes que trabalham comigo, e eles não são crentes. Aí eu, sendo responsável do serviço, eles olharam para mim e falaram assim: rapaz, se fosse outro, pegava um pau e saía dando paulada nesse cara, porque olha o tanto que nós trabalhou. Se fosse outro, se fosse pessoas que nem eu já conheci, eles falando para mim, já tinha partido para cima dele e dado um cacete nele, tinha acabado com a vida dele, porque olha o nosso sofrimento, nesse sol, trabalhando. Eu olhei para eles e falei assim: não, Jesus transformou minha vida. Glória a Deus. Não é dessa maneira que nós agimos, não é assim que nós temos que fazer. Se Ele quiser pagar, amém, mas se Ele não quiser pagar, amém também, e Deus vai fazer justiça. Então, irmãos, é algo que muitas das vezes, se Deus Ele não transformou a minha e a sua vida, nós vamos agir de maneira diferente. Nós vamos agir como nós agíamos, né, quando nós não era crente, nós não era cristão, porque quando nós não é crente, nós não é cristão, Deus não transformou a nossa vida, como que nós vamos agir? Se uma pessoa, você vai e faz um trabalho para ela, aí ela chega e olha na sua cara e fala assim: eu não vou te pagar. Misericórdia. Se você não é crente, irmão, se você não tem a sua vida transformada, vai acontecer algo desagradável nesse momento. Mas a partir do momento que Deus transforma a nossa vida, Ele muda a nossa vida, a situação muda. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Aleluia, Deus. Então tudo se fez novo na minha vida e na sua vida, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós servimos a Deus. Nós não agimos mais como nós agimos antigamente. Quando nós agimos outrora de maneiras diferentes, nós não agimos mais dessa maneira, porque Deus transformou a nossa vida. Deus mudou o nosso caráter. Deus mudou a situação, Ele mudou o quadro. Porque muitas das vezes, irmãos, vem situação para cima de nós, principalmente nós que somos cristãos, para nos afligir, para tentar nos tirar da presença de Deus.
Mas eu quero dizer para você, querido, permaneça firme, continua firme na presença do Senhor. Pode vir aflição, pode vir tristeza, pode vir mágoa, pode vir humilhação. Continua firme na presença do Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Glória a Deus. Ele vai nos dar vitória, amados. Confia no Senhor, como diz o salmista Davi. Entrega os seus caminhos no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meu Pai. Então, esse é o Deus que nós servimos. Então não adianta, porque Faraó estava vendo essa situação que estava ali acontecendo, tentando parar o povo de Deus, tentando destruir o povo de Deus. Quantos, queridos, que já tentaram tirar você da presença do Senhor? Eu mesmo, várias e várias vezes, pessoas usadas pelo inimigo tentaram me tirar da presença do Senhor. Mas a partir do momento que eu levantei a minha mão, quando aceitei Jesus, eu falei: Senhor, enquanto vida eu tiver, eu vou lhe servir em espírito e em verdade. E o Senhor Jesus, Ele disse: olha, se alguém bater numa da sua face, de um lado da sua face, ofereça o outro lado. Não que Jesus estava dizendo para que você oferecesse o outro lado, não é isso. Ele estava querendo dizer o seguinte, ele estava ali ensinando o seguinte: se alguém vier e maltratar você, humilhar você, ele vai estar batendo do lado da sua face. Mas você, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai baixar a sua cabeça e vai sair quietinho, e você vai estar oferecendo o outro lado da sua face. E quem vai ser humilhado é o inimigo, é ele que vai cair por terra, porque Deus está na sua vida, Deus transformou a sua vida, em nome de Jesus. E aqui nós vemos que Faraó, ele agora arquiteta esse plano para tentar parar o povo de Deus, tentar impedir o crescimento do povo de Deus. E ali Deus, usando aquelas mulheres, aquelas parteiras, ali o povo multiplicava cada vez mais e aumentava cada vez mais. E assim, Deus sempre vai nos dar vitória para nós continuar pregando a palavra dEle, para continuar anunciando a palavra dEle, ganhando almas para Ele, para o reino dEle. Não vamos parar de maneira nenhuma. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E ali, agora Faraó viu que o plano dele não deu certo, e ele agora fica bravo. Ele chega nas parteiras e fala: o que foi que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo? Olha só, o povo está, em vez de diminuir, está aumentando mais. Mas ali Deus tinha dado graça para aquelas mulheres, e ali Deus preparou até casas para elas, diz a Bíblia, porque acredito eu que nem casa elas tinham. Eram humilhadas, massacradas dia e noite. Mas a partir daquela atitude de deixar os filhos e as filhas com vida, Deus preparou casa, Deus preparou morada. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. É desta maneira que Ele faz. E agora o rei não estava contente, ele ficou irado. Ele falou: já que é assim, então vamos fazer o seguinte: todos os filhos que nascer, reuniu o povo do Egito e falou: todos os filhos que nascer agora, sabe o que vai acontecer? Vão ser lançados no rio Nilo. É para jogar todos os filhos que nascerem lá no rio Nilo. E nós sabemos que aquele rio, um rio de água barrenta, um rio aonde que tinha crocodilo, aonde que tinha jacaré, ali era um rio perigoso. E o rei deu aquela ordem dizendo: é para lançar todos lá, todos os meninos que nascerem é para ser lançado lá, porque senão esse povo não vai parar de aumentar, esse povo não vai parar de multiplicar, e isso não é bom, isso é perigoso para nós. E agora, com essa ordem, olha o que acontece. Vem
um homem da tribo de Levi e uma mulher da tribo de Levi, e ali se relacionaram, e ali nasceu um menino que Deus já havia preparado para dar livramento para o seu povo, porque o rei pensava que ele estava fazendo a coisa certa, ele pensava que ele ia impedir o crescimento do povo de Deus, mas ele estava muito enganado. Quando ele deu essa ordem para jogar as crianças que nascessem lá no rio Nilo, na boca dos jacarés, dos crocodilos, e agora aquela mulher da tribo de Levi, ela concebe e dá à luz, e ali nasce um menino. Mas a sua mãe, sabendo que aquela criança ela não poderia sobreviver por muito tempo, mas a Bíblia diz que era um menino formoso, era um menino bonito, e aquela mulher agora ela consegue esconder a criança por alguns tempos. Ela consegue ali esconder o filho por algum tempo, diz a Bíblia, 3 meses, 4 meses, ela consegue, até aí ela consegue, mas agora ela olha e fala para si mesma: eu não posso mais esconder essa criança, porque se eu esconder essa criança, o rei vai ficar sabendo, e ele vai me punir, ele vai me matar, e vai matar a criança. Mas a Bíblia diz que aquela criança era tão linda, era tão formosa, que aquela mulher ficou amargurada. Agora você imagina eu, irmão, você imagina você mulher, você mãe, imagina você ter que sacrificar a vida do seu filho, ter que deixar que o seu filho seja morto. Imagina você, mulher, imagina você, mãe, que situação. E agora, aquela mulher, não tendo outra saída, não tendo outro jeito, ela agora pega um cesto e ela ali coloca betume. Betume era algo que protegia para que não entrasse água, para que não penetrasse água naquele cesto. Então ela betumou aquele cesto e agora ela pega o menino e coloca lá. Coloca dentro do cesto. E ela sai com aquela criança. E ali ela, vendo que não tinha outra solução para ela pega aquele cesto com aquela criança e coloca na beira do rio Nilo. Mas Deus estava vendo tudo. Deus está vendo tudo, a minha e a sua situação. E agora a filha de Faraó vem caminhando com as suas donzelas para a beira do rio. Agora, antes daquela mulher deixar aquela criança ali, a sua irmã, a sua filha, vinha atrás dela, seguindo ela, e viu quando ela deixou ali a criança, aquele cesto, a filha daquela mulher, e ela ficou observando de longe aquela situação, quando aquela mulher deixa, a sua mãe deixa ali aquele cesto com aquela criança e vai embora. E ela ficou ali por perto, observando aquela situação, mas tudo era um trabalhar de Deus. Deus já estava trabalhando naquela situação. Então agora, vindo a filha de Faraó, com as suas donzelas caminhando na beira do rio, ali vê aquele cesto, e ela pega e fala agora, uma das suas empregadas: vai lá, veja o que tem ali naquele cesto. E ali a sua empregada, a sua funcionária foi lá e pegou o cesto. Quando chegou até a presença da filha de Faraó, que ela abriu o cesto, ali tinha uma criança chorando. A criança chorava, a criança estava ali chorando, e aquela mulher, filha de Faraó, se compadeceu e disse assim: olha, esse menino é um menino dos hebreus. Glória a Deus. É um dos hebreus esse aqui. E olha o trabalhar de Deus. Agora a menina, a irmã do menino, chega e se aproxima. E ela pega e fala: é realmente um menino dos hebreus. Você quer que eu vá e
traga uma ama para que cuide dele. Ela disse: vá, traga uma ama. E a menina foi lá e trouxe a própria mãe do menino. Olha que Deus tremendo, Deus maravilhoso. Ela trouxe ali a mãe do menino. E ali, quando chega na presença da filha de Faraó, ela disse assim: olha, pegue essa criança, leve e cuide, crie para mim, e eu ainda pagarei o seu salário. Eu ainda vou te pagar o salário. Glória a Deus. E ali aquela mulher, agora acredito eu, imagino eu, que pegou aquela criança sabendo que era dela, sai correndo e vai criar o seu filho, porque já estava fora de perigo. Já não ia mais acontecer mais nada com aquela criança. E ela leva embora e cria o menino. Olha o trabalhar do Senhor na nossa vida, Tiago. Deus E maravilhoso. agora o Senhor trabalha de maneiras diferentes. Agora aquele menino já está rapaz, já está grande, e ela tinha que entregar para sua mãe adotiva. Aquela mulher ainda tinha que passar por mais um processo, mais um sofrimento, sabendo que era o seu filho, tinha que entregar para a mãe adotiva. E ela ali agora pega aquela criança e chega até a presença da filha de Faraó e fala: aqui está o rapaz, aqui está o jovem. Aí ela vai e pega a criança. Ali aquela mulher recebendo o seu salário, entrega a criança para aquela jovem, e ela agora diz assim: olha, este menino vai se chamar Moisés. Sabe por quê? Sabe qual é o significado do nome Moisés? Ela disse: porque das águas eu tirei. Então esse é o significado do Glória a Deus. nome Moisés. Deus já tinha preparado tudo. E agora o rei do Egito, achando que estava por cima da carne seca, agora eu estou podendo, agora eu parei esse povo, consegui parar esse povo. Mas não, ele não conseguiu não, sabe por quê? Porque Moisés foi criado dentro do palácio ali do rei, junto ali com aquelas pessoas, mas ele era um menino hebreu, era um servo de Deus, e chegou um dia que ele disse: olha, eu preciso visitar o meu povo, eu preciso ir lá, porque Deus ali assim já tinha falado com ele. E ali ele foi. Moisés saiu, diz a palavra de Deus que para ir ter um encontro com o teu povo,